Moraes quer mandar o Bolsonaro para Papuda. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Olha, saiu a notícia agora no Metrópolis, né, dizendo que fontes próximas ao ministro Moraes teriam dito que não tem a menor chance do Bolsonaro não ser levado a Papuda quando preso. Bom, primeiro que isso é completamente absurdo, porque se o Moraes está conversando com pessoas próximas sobre para onde o Bolsonaro vai quando for preso, e se a gente tem dentro do país uma regra de que as pessoas, hoje a regra é essa, só são presas depois que o caso é transitado em julgado, ou seja, depois que não cabe mais nenhum recurso, o Moraes não apenas ele está antecipando que vai condenar o Bolsonaro, como ele está passando por cima dos colegas dele de turma e está passando ainda por cima dos colegas dele de plenário, que podem ainda receber um recurso do julgamento da primeira turma. Ou seja, não só um absurdo jurídico, porque mostra que estamos diante realmente de um julgamento político, para quem ainda não acreditava, como também passa por cima dos colegas, inclusive, de STF. O Moraes, pelo visto, não respeita ninguém. Isso é, enfim, um troço lamentável. E ainda tem bom, e ainda o Moraes depois quer dizer por aí, sai dizendo por aí, que nós estamos num judiciário independente, que as pessoas podem ficar tranquilas, que não haverá absolutamente, que o Bolsonaro não há por que reclamar para os Estados Unidos, que o julgamento aqui é totalmente jurídico, que os advogados vão ter todas as chances, e agora ele antecipa, antes do julgamento, antes dos recursos, antes da condenação, para onde ele vai quando for preso. Bom, claro que é um julgamento político e claro que isso apenas reforça que o Moraes é realmente um violador de direitos humanos e, ao ser assim, ele legitima por completo as denúncias que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora do país. E além disso, tem um outro ponto que eu acho que também é relevante, que precisamos dizer, que é o seguinte: a nossa tradição jurídica no Brasil é uma tradição de ex-presidentes ficarem presos em salas reservadas, longe de presídios. Não há na nossa legislação nada que impõe uma cela especial a ex-presidentes, mas por uma questão de segurança do presidente ou do ex-presidente e também das pessoas que eventualmente, enfim, estão no cerco, estão cercando, estão no entorno do ex-presidente, são fãs, são eleitores, enfim, segurança de tudo e de todos. Por essa razão eles ficam em salas reservadas. Foi assim com o Lula, foi assim com o Temer também, quando foram presos depois de terem sido presidentes, e foram assim por ordem de quem? Do próprio STF. Então, claramente que diante disso, e diante também da Papuda ter se mostrado um presídio completamente incapaz de receber as pessoas, um presídio que tem, inclusive, matado, como o Clezão e outras mais pessoas, o Daniel Silveira ficou num estado lamentável lá, enfim, não tem estrutura nenhuma. Diante desse conjunto de fatos, diante desse contexto, parece claro que realmente o que está em curso no Brasil é aquilo que eu tenho chamado, enfim, o direito chama de lógica do direito penal do inimigo, que é quando você desumaniza o outro, você trata o outro como objeto, você faz com que o outro deixe de existir como um sujeito de direitos, e isso traz a ele uma condição de objeto, uma peteca do sistema, que é jogada de uma autoridade para outra. E sabe para que serve isso? Quando alguém se torna um objeto, ele não pode mais receber voto. Quando alguém se torna um objeto, ele não deve mais influenciar ninguém. Tratar o outro ou fazer do outro um objeto é uma forma de neutralizá-lo politicamente e de desidratar a sua relevância pública e política. E é isso que querem fazer com o Bolsonaro, é isso que querem fazer com o bolsonarismo. Realmente, isso mostra que é uma perseguição política, né? Um descabimento desse, já antecipando que vai jogá-lo na Papuda. Isso é perseguição política declarada e legitima
toda a ação de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro e estarem pedindo ajuda aos universitários, ou seja, Donald Trump aos Estados Unidos, que são realmente uma verdadeira democracia. Isso aconteceu com Lula. O PT foi buscar auxílio às ditaduras aí pelo mundo, como a Rússia, entre outros, e não foram chamados de negacionistas, violadores da soberania nacional. Mas com Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, é crime, né? Na época não foi crime com eles. Então a gente vê que é uma perseguição política, é um desgaste da imagem de Bolsonaro dia após dia, só que eu não vejo o resultado nisso. O Bolsonaro, ele está mais forte. Se tivesse realmente umas eleições justas, um voto impresso, ele ganharia com 90% dos votos. Essa é a minha opinião, se fosse tudo limpo, né? Agora, a gente vê a imprensa, Metrópolis, que é um braço da UOL, né? Que são empresas, é a imprensa brasileira que é ligada ao governo, né? Muitos pensam que somente a Rede Globo, que é a porta-voz desse sistema, desse regime, desse consórcio. Não, vocês estão muito enganados. A Rede Globo é horrível, realmente, porque ela é descarada, que é a porta-voz do sistema. Mas toda a imprensa brasileira, como o Metrópolis, colocando um tipo de notícia desse, foi ontem, dia 27 de agosto, mostrando que eles estão do lado do sistema, eles são os porta-vozes desses que estão no poder, em detrimento aos Estados Unidos, em favor da China. Eles possuem um lado, eles recebem dinheiro público já há muito tempo, né? Não é só a Rede Globo que recebe ainda dinheiro público, mas todos eles. A gente sabe disso. Então existe o Metrópolis, existe o UOL, Folha de São Paulo, Estadão. O Estadão teve que mandar embora, demitir o fotógrafo que tirou a fotografia do Alexandre de Moraes no estádio fazendo o dedo do meio, aquela coisa imoral que qualquer funcionário público jamais poderia fazer, muito menos um juiz que se diz juiz do STF. Ele deveria ser afastado e punido imediatamente. Porque isso não é conduta de um ministro do STF. E mandaram o fotógrafo com 23 anos de casa do Estadão embora por causa daquela imagem que viralizou na internet e tinha que viralizar mesmo, que é uma vergonha. Então você vê que todo o sistema de imprensa brasileira, eles estão aparelhados e servem de porta-vozes do regime. Sem nenhum exagero eu falo isso, com exceção da Oeste e dos canais independentes, né, que a gente sabe que existe aqui ainda, antes deles aplicarem a censura no seu nível total. Então a gente vê o jurista André Marcília, professor, mestre de Direito Constitucional, mostrando a verdade. Então, como é que pode ele já falar que vai mandar ele para Papuda? É um juiz parcial. Quer dizer, não é um juiz, é um advogado que colocaram lá para fazer a vontade dos oligarcas, dos partidos políticos, né? Aqueles que estão por detrás, mandando no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes eu sempre falo isso na roda de amigos, o Alexandre de Moraes, dentre outros ministros, são os empregados de luxo, que ganham muito dinheiro, estão multimilionários. Você vê o Gilmar Mendes, ele deve ter uma fortuna em bilhões de reais, sendo ministro do STF, mas são empregados desses que estão por detrás, dos caciques de colarinho branco que existem aqui no Brasil, oligarcas, como banqueiros, grandes empresas, JBS, desse nível aí para cima. Entendeu? Então a gente vê claramente uma perseguição política, querem acabar, enterrar o Bolsonaro vivo, prendendo, colocando policiais agora federais na sua casa. Eu pensei que era um policial só, são 3 policiais que eu vi na frente da casa dele. E os traficantes, as pessoas que roubaram o Brasil, o INSS, o Careca, eles não estão nem aí, ele continua solto. Não existe indiciamento, inquérito, a Polícia Federal batendo na porta do Carlos Lupe, do PDT, né? O ministro da Previdência Social.
do Stefanuto, presidente do INSS, que foi afastado. Não existe Polícia Federal em cima dessa gente, mas existe Polícia Federal em cima de gente inocente. É isso que a gente está vendo. E o professor aqui de direito está dizendo que isso é uma perseguição política. Isso não tem nada a ver com a justiça, não tem nada a ver com o direito. É uma perseguição política. E o Donald Trump, como ninguém pode enganar o homem mais poderoso do mundo, que vive numa democracia, ele sancionou o ministro Alexandre de Moraes, como resposta a tudo isso, como um violador dos direitos humanos, com a lei Magnitsky. A lei Magnitsky só é tratada com pessoas que são ditadores, bandidos da pior espécie. É isso. E se eles continuarem dobrando a aposta, fazendo esse tipo de notícias, e fazendo essa safadeza com a família Bolsonaro e os patriotas, já morreram bastante gente até agora, senhoras lá presas, que nunca cometeram crime algum, mais ministros de autoridades aqui, delegados da Polícia Federal, vão ser também magnetizados com essa lei. E com toda a razão. Porque eles estão querendo isso. Eles não param, e eu acredito, eu sempre falei na roda de amigos, eles não vão parar. Eles vão continuar dobrando, triplicando a aposta até caírem, atirando. Contra quem? Contra o Donald Trump. Essa é a minha leitura, mas é triste você ver uma notícia dessa, enganando os brasileiros, fazendo esse tipo de... querendo queimar a imagem do Bolsonaro, mas ele não... Pelo contrário, o povo está com o Bolsonaro. Só um milagre ou uma crise grave de saúde tira um Bolsonaro da papuda após o julgamento definitivo, disse a coluna um ministro com acesso direto a Moraes. Tá vendo? Quem que disse? Quem foi esse ministro? Foi Gilmar Mendes que disse isso? Então esses ministros são políticos, né? Esses ministros estão ferindo de morte a lei da magistratura, né? Isso ele não comentou, o nosso professor André Marcílio, mas eles estão ferindo. Eles já deveriam ter sido afastados por menos, por pouco, por estarem fazendo papel de políticos, coisa que é proibido por lei de um juiz fazer, mas eles fazem. Agora, vai você ser um juiz aí da primeira instância aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, começar nas redes sociais a falar de política, que é a favor do Bolsonaro, você vai ser afastado e aposentado das forças, ainda vai ter que fugir para a Flórida para não ser preso, porque foi o caso da Ludmilla. Ela começou a escutar o professor Olavo de Carvalho, ele falava bem do Bolsonaro, ela teve que... foi aposentada compulsoriamente e hoje nem ganha mais nada. Arrancaram o salário dela e ela foi parar na Flórida, em Orlando, foragida, exilada, porque o Alexandre de Moraes, do STF, eles estão atrás dela para prendê-la. É isso. Agora, eles podem estar fazendo um papel de parlamentar, de político, todos os dias na imprensa, e usando a imprensa brasileira, usando o Metrópolis, usando a Rede Globo, usando a Band, o Record, SBT, Record, e não pega nada. Então, quando a gente fala que o Brasil está aparelhado pela esquerda, que não temos saída, a única saída é que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, um grande papel, é buscar ajuda lá fora. Porque aqui no Brasil não tem para onde a gente recorrer. Entendeu? É isso que estamos vivendo. E até o deputado, o príncipe, aquele lá por São Paulo, Luiz Bragança, ele falou ontem numa reportagem ao Brasil Paralelo que o Brasil não tem saída, estamos sem saída. Por isso que o Eduardo Bolsonaro foi lá para fora para poder ver se conserta essas violações de direitos humanos, né, de ditadura judicial que tem acontecido no Brasil. É uma coisa legítima fazer isso, porque a gente ficou sem saída aqui no país. Não tem para onde recorrer. Ou é Deus ou é Estados Unidos do Trump. Acabou. Não existe outra porta. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, um grande abraço. Nos ajude aqui se inscrevendo no nosso canal, é de graça. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo um inimigo, como ele disse. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.